O governo federal começou a observar que algumas falhas do conjunto de servidores do país inteiro, quando essas falhas se apresentavam nos hospitais universitários, ela causa danos maiores à população. Porque veja só, vocês como acadêmicos podem procurar um servidor no departamento de vocês, ou um professor que era para dar aula e esse professor falta, ou esse servidor não vem para o departamento. É um mal, é um constrangimento para vocês, mas é muito diferente de que quando uma pessoa doente procura um hospital e alguém que é para cuidar dele falta ao trabalho. Então o governo estava começando a perceber isso, que precisa ter um controle mais efetivo, e atualmente o regime jurídico único não oferece esse controle, porque as razões são variadas nisso aí. Então ele adota essa mudança no final do governo Lula de criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. As críticas ao ex-presidente da República por ter criado essa empresa, elas passaram a ser muitas. Naturalmente, a gente imagina que essas críticas são muito baseadas em Lula ter sido um sindicalista e os sindicalistas lutarem por todos os direitos dos servidores públicos. O que a gente percebe é que talvez a culpa maior dessa empresa ter vindo a existir oficialmente foi causada por nós mesmos, servidores e professores, que às vezes alguns de nós podem apresentar um relapso em suas funções e faz com que o empregador maior, que é o governo federal, queira corrigir esses relapsos. Então, se forma essa empresa que ela não vem para tomar conta do hospital. Ela vem para, junto com a administração acadêmica do hospital, traçar os destinos desse hospital para que a gente tenha uma melhor condição de servir a população e uma melhor condição de servir ao ensino. Essa é a filosofia da empresa. Eu sou favorável à adesão à EBSER. Por quê? Tem um histórico, né? Para contar, tem uma razão estratégica, que é a própria situação dos trabalhadores. Embora eu seja diretor hoje, esteja numa função de gestão, mas eu sou trabalhador do hospital, né? Eu faço parte dessa equipe, estou momentaneamente numa função de gestão. Então a primeira coisa que eu compreendo é corrigir algumas distorções, que não é corrigir as pessoas que estão, é evitar que a gente faça novamente. A gente cometeu um erro histórico nas universidades de colocar uma fundação para contratar trabalhadores para suprir os concursos que não vinham por parte do governo federal, a partir de uma fundação José Américo, no nosso caso. E com isso trouxe uma situação desfavorável para os trabalhadores. Nós temos pessoas que há 25 anos nunca tiveram um reajuste que não fosse o do salário mínimo. Não tem política salarial, não crescem, né? O que é terrível do ponto de vista, enquanto trabalhador, vê isso. E a EBSER vem acompanhada de um concurso e com uma contratação também em CLT, mas com política salarial, com o crescimento ao longo de uma carreira, resolvendo alguns problemas que a gente vê que precisam ser resolvidos. Então essa é uma razão enquanto trabalhador. E enquanto gestor, é a crise que se arrasta já há muitos anos. Na verdade, o hospital começou em crise. Ele foi inaugurado em 81 sem ter uma equipe completa. Ela nunca teve, ao longo desses 30 anos, dizer assim, todos os serviços do hospital estão funcionando, todos estão adequadamente com a equipe completa. E há essa possibilidade de resolver isso com a EBSER, que é histórica. Então, estrategicamente, são coisas que a gente pode garantir o funcionamento da unidade, garantir direitos aos trabalhadores, não no ideal, porque o ideário era realmente um regime jurídico único e uma política salarial para isso, né? Mas a EBSER vem acompanhada dessas duas questões. Então, com isso, a gente ganha força para fazer outras lutas mais na frente que possam reverter os defeitos que a gente suponha ter. A gente tem que situar essa questão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares desde da reforma do Estado, feita por Bresser Pereira no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele
tira a saúde, né, de uma função essencial do Estado e passa a ser uma função que o Estado possa somente administrá-la. Então, uma função não exclusiva do Estado, saúde e educação. E como uma ação não exclusiva do Estado, ela é passível de terceirização. A gente vê depois disso um crescendo, né, na apropriação dos recursos do SUS para iniciativa privada. Hoje a gente tem 60% dos recursos do Sistema Único de Saúde, eles são voltados a pagamento de convênios com o setor privado, e somente 40% que é voltado para o setor estatal propriamente dito, setor público. E mesmo assim, desses 40%, agora se quer retirar uma fatia maior para a iniciativa privada. Então as organizações sociais foram, né, um exemplo disso, e o governo federal, para se contrapor a essa questão das organizações sociais, que eu acho que é a declaração total e absoluta da privatização, você faz uma outra privatização que é mascarada, né, que é você criar empresa pública de direito privado, né, com um eterno discurso de que o setor público é ineficiente, é moroso e etc, né? Então assim, isso também é uma coisa que vem sendo construída pelo governo, não só o discurso, mas também as ações que levam a essa dificuldade. Então o setor público ele tem uma série de dificuldades de funcionar, impostas até pela questão do governo mesmo, e aí ele se utiliza disso para poder dar uma maior agilidade às funções do Estado, as funções que deveriam ser cumpridas pelo setor público. Então, quem é a favor da EBSER argumenta que a EBSER é a única solução para os hospitais universitários, que estão realmente precarizados. Isso é uma ameaça do governo federal para os hospitais aderirem à EBSER. Se os hospitais não aderirem, dizem que não vão receber financiamento, que não vão poder contratar novos funcionários por concurso público. Porém, os hospitais no Brasil que recusaram a EBSER, não aconteceu nada do que dizem. Não teve demissão em massa, não fechou os hospitais. E a gente tem um exemplo aqui mesmo na Paraíba, do HUAC, Hospital Alcides Carneiro, lá de Campina Grande, que recusou a EBSER depois de muita luta dos estudantes e de professores contrários à empresa. E o hospital está funcionando, não fechou, conseguiu novos contratos por concurso público. E a partir desses exemplos a gente pode observar que a EBSER não é a única solução. A gente tem como resolver os problemas dos hospitais universitários sem a privatização. Veja só, nós tivemos na 14ª Conferência Nacional de Saúde, né? Desculpa, falo rápido, né? Nós tivemos a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Desde o município, estado e nacional, que são sequenciais, né, da Conferência Nacional, não teve a intenção de aprovação da privatização da saúde. Foi rejeitado nessas conferências. As OS, que são as organizações sociais privadas, como a que está no trauma hoje, foi negada. Foi negada as fundações estatais de direito privado, foram negadas as OCIPs, organizações sociais da sociedade civil de interesse público, que também é privado, e foi negada a EBSER. Ou seja, todas as 4 propostas hoje, que dentro do Ministério da Saúde e MEC existe para poder administrar a saúde, foram negadas, porque a gente quer que o ensino público e estatal. Apesar disso, o governo não tem respeitado isso, tanto o governo nacional, quanto estadual e alguns municipais, né? E só que já pensou que foi aprovada a lei, né, que permite que a OS administre, né, saúde, educação, meio ambiente, cultura, tudo. Apesar de ser contra a Conferência Municipal de Saúde, contra a Conferência Municipal de Mulheres e toda a mobilização que teve na rua da população quando ia ter a votação na Câmara. Tem uma questão muito grande da população e a resposta foi truculência, né? Botaram polícia para barrar a gente, segurança batendo na gente, enfim, é tudo documentado aí nos jornais da vida toda.
Essa questão de vender, eu acho que assim, tem uma outra questão também aí, que é o seguinte: a universidade, quando adere à EBSER, ela passa os bens da universidade para a EBSER. E no contrato ela pode alienar esses bens, ou seja, ela pode vender os bens que não lhe interessam. A lógica de financiamento da EBSER não é pública, ela prevê outras formas de financiamento. Então, nessas outras formas de financiamento, ela pode vender patrimônio, vender serviços, terceirizar serviços e destinar serviços para a iniciativa privada. E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver que pode ser que 30% dos leitos dos hospitais sejam destinados à iniciativa privada ou aos convênios médicos. Outra coisa que ela pode usar de captação de recursos é a captação de recursos para pesquisa. E aí você começa a ver a interferência dos grandes laboratórios e da indústria médico hospitalar dentro do hospital universitário para fazer com que o hospital atenda não as necessidades da população, mas a necessidade da empresa que investe nesse hospital. Aí você quebra totalmente com a função do hospital universitário, que é a questão do ensino, da pesquisa, da extensão e da questão da assistência, né? Então, assim, pra gente, entendeu? Uma empresa né, deste monte, né, que gerencia os 46 hospitais universitários, entendeu? E a gestão também é um problema, porque assim, não é previsto na EBSER nenhum mecanismo de controle público, né, dessas empresas, né? Bom, o que mais que a gente vê aí, né, com relação à EBSER, né, que não dá para ser favorável a ela? A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela parte do pressuposto de que ela tem que funcionar como empresa privada, né, apesar de ser pública. Esse é um grande discurso que eles colocam. Para agilizar a compra, licitação, contratação de pessoal, isso traz alguns problemas para o hospital universitário, né? Só um hospital até agora se propôs a fazer o concurso temporário, que foi o do Piauí. As reuniões que a gente tem, que eu tenho participado em Brasília, todos estão se interessando em fazer logo para o quadro efetivo. Por quê? Para nós, dá mais tranquilidade aos trabalhadores que passarem no concurso. Porque ele, já que permite as duas coisas, e eu já sofri até agora, qual é a diferença entre um concurso e o outro? São, na verdade, a situação de prazos e, na sequência, o tempo. O concurso simplificado seria semelhante ao de professor substituto do ponto de vista de essência, né? Mas a técnica, inclusive, é a mesma, para o quadro efetivo ou para o regime jurídico único. Você fazendo um concurso para quadro efetivo, você dá a garantia às pessoas de ter essa tranquilidade de que não vai ter tempo para sair. E aí a discussão da CLT, se coloca que a CLT não é precarizada, não precariza o trabalho, que ela garante aos trabalhadores férias, 13º, coisa que a terceirização ou compra de serviço não garante. Mas a grande questão é o seguinte: a CLT você contrata por 2 anos e pode renovar por mais 2 anos. Ou seja, o profissional de saúde ele não vai ter nenhuma forma de fixar ao próprio hospital. Então é aquela coisa, você perde um caráter importante que é o acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo e o apoio à questão do ensino dentro dos cursos da saúde, já que esse profissional tem um tempo determinado que ele vai ficar ali. Eu sou contra a EBSER por entender que ela é uma empresa privada. Na verdade, se diz que ela é uma empresa estatal de personalidade jurídica de direito privado. Porém, não sou contra simplesmente por ideologia de ser contrário a privatizações, como a gente observa que é prejudicial ao povo historicamente, mas pela própria lei. Se a gente pegar a lei, a EBSER é inconstitucional em vários pontos. A EBSER é inconstitucional porque ela fere a autonomia universitária, que é garantido pelo artigo 207 da Constituição de 88, porque a EBSER vai tomar as decisões do HU, tanto administrativas, financeiras, de contratação de pessoal, contratos, convênios. Então a universidade perde sua autonomia em relação ao HU. A universidade não pode tomar mais decisões. A comunidade acadêmica, os usuários não têm mais possibilidade de tomar as decisões no HU. Não existe mais controle social. Controle social na empresa não existe porque a empresa tem conselhos que são
vem decisões direto de Brasília, desses conselhos. A comunidade acadêmica não participa dos conselhos da EBSER. Nenhuma razão de colocar para uma escola privada. Primeiro que a escola privada obrigatoriamente deveria montar uma estrutura que apoie o seu ensino. Embora eu seja defensor que seja público ou privado se ensine no SUS. Por quê? Seja ele em que lugar for. Claro, precisa amadurecer muito bem a distribuição adequada e a atenção ao SUS. Por quê? Quem vai mais empregar os trabalhadores da saúde é o SUS. Mesmo o aluno saindo de uma escola privada. No Brasil inteiro, não há quem até questione isso. O número de empregos no SUS são de sobremaneira muito mais, em maior número do que a iniciativa privada para isso. Então não tem sentido agora, até pela própria estrutura, a gente mal dá conta do número de estudantes da própria universidade. E por que a própria universidade não poderia abrir esses concursos? Bom, aí precisa compreender um pouco, que aí você pode coletar essa informação, como funciona a lógica do concurso público a partir do regime jurídico único. Ele precisa ter uma solicitação, e deve ter sido feita, e ao longo do tempo se fez, relatórios dos mais diversos órgãos de controle e da própria universidade, da necessidade de que tenha um quadro efetivo nesses 30 anos. Não é um problema de hoje, nesses 30 anos. E sempre foram paliativos. E como é a forma? A gente solicita, vai ao gabinete da reitoria, o gabinete da reitoria solicita ao MEC, que solicita a presidência da República. O presidente da República elabora um projeto de lei que vai ao Congresso. E no Congresso se autoriza a criação da vaga. É a partir de lei. Vaga no regime jurídico único, ele se dá com lei. Então, recentemente, inclusive, foi aprovada uma lei para recompor o quadro das universidades. Mas eles fizeram a recomposição apenas para as universidades, sem fazer conta com os HUs. Então, a forma com que isso se dá, então, as pessoas, antes ainda tinha o problema da aposentadoria, do número elevado de aposentados, e a gente não recompunha o quadro. Quer dizer, um quadro já descoberto e não tinha facilidade de recompor. Então, as dificuldades. Enquanto que, no formato de empresa pública, a gente só precisa pedir autorização ao Ministério do Planejamento. E não precisa projeto de lei. Porque a lei, ao criar a EBSER, já deu a lei que dá essa condição. Ela dá facilidade do ponto de vista de recomposição dos quadros. Então, essa a sistemática, Precisaríamos que o quadro de hospital universitário fosse feito em lei, já num contingente suficiente para garantir. Eu vejo aí os concursos que estão para sair mais 2 brevemente da EBSER. Todos dobram o quadro de pessoas que tem hoje. Está saindo do Espírito Santo e o de Brasília. Está sendo divulgado na imprensa.